Vamos lá, bitcoinheiros. Hoje o vídeo eu vou explicar para vocês aqui de uma forma mais simples, tá? Não muito técnica, sobre como é que funciona, né, o processo de mineração. Né? Esse vídeo aqui é mais para os iniciantes, né, que estão começando aí no Bitcoin. Então, para a gente entender o processo de mineração, a gente precisa entender como é que funciona, né, a cadeia do Bitcoin, né? Como é que é a hierarquia, né, da rede do Bitcoin. Então, quando a gente fala de Bitcoin, a gente tem que entender primeiro qual que é a hierarquia. Então vamos lá. A hierarquia máxima do Bitcoin, tá? São os full nodes. Então o que são os full nodes? Os full nodes, eles são responsáveis, né, por validar, né, se as blockchains estão seguindo todas as redes que estão sendo determinadas, certo? Então eles vão julgar, os full nodes têm a função de julgar aquilo que os nós de mineração estão fazendo, se eles estão cumprindo as regras, né, que estão sendo impostas. É dessa forma que acontece. Então, um processo de mineração baseia no seguinte: os nós de mineração realizam o processo operacional e os full nodes administram. É isso que acontece. Então vamos entender como é que funciona um nó de mineração. Primeiro passo, tá? Primeiro passo de um nó, né, de mineração, ou um minerador, vou chamar assim, é a validação das transações. Então o que acontece? Os usuários, eles enviam bitcoins entre si, ou de um endereço para o outro, e cada uma dessas transações precisam ser validadas e registradas na blockchain. Então todas essas transações, elas são agrupadas dentro de um bloco para que os mineradores possam disputar entre si, né, através da prova de trabalho ou o famoso Proof of Work, né, o que a gente fala. Então, os mineradores, eles fazem esse processo de validação. Por exemplo, o fulano está enviando um Bitcoin para a pessoa B. Então, os mineradores vão fazer essa validação, vão verificar se esse fulano possui um Bitcoin, entendeu? Para ser encaminhado, entendeu? Eles vão verificar quantos UTXOs ele tem, vão fazer os cálculos se com aqueles UTXOs que ele tem vai ser viável fazer aquela transação, entendeu? Inclusive, se você não assistiu meus vídeos de UTXO, vou deixar aqui no card para vocês, tá? Então vocês assistam, porque também é importante, tá? Então, os mineradores vão fazer, né, essas validações, vão verificar se a assinatura foi feita pela sua chave privada, tá? Então todo esse processo são os nós de mineração que faz. Tá bom, Dog, mas como que funciona na prática o processo de mineração? Então vamos lá. A mineração de Bitcoin é baseada em um processo chamado Proof of Work, ou seja, ou prova de trabalho, tá? Para você adicionar um novo bloco na blockchain, os mineradores precisam, quer dizer, na verdade eles devem, tá, resolver um problema matemático, tá? E esse problema matemático, ele é complexo. O que isso envolve? Isso envolve encontrar um valor chamado hash, tá? Que atenda a certos critérios de dificuldade. Como assim, Doc? Vamos lá. O minerador, ele precisa calcular um hash. Tá? O que seria um hash? Seria essa sequência, tá? Uma sequência de caracteres gerada por uma função criptográfica. Beleza, Doc, de porra nenhuma. O que significa? O hash, basicamente, é o seguinte: ele vai garantir a integridade de um objeto, de um arquivo, no caso da mineração, do bloco. Entendeu? O hash, ele vai garantir a integridade do bloco. Se você já assistiu minha aula de hash que eu tenho aqui no canal, vou deixar no card aqui para vocês também, tá? O hash, uma vez alterado, por exemplo, alguma transação dentro do bloco, alterado, por exemplo, um arquivo do Word, se você alterar ele, você vai alterar o número de hash. Então qualquer alteração que você faça, por mais mínimo que seja, vai ser gerado um hash diferente. Então isso traz o quê? A integridade, tá? A integridade do arquivo, no caso, o bloco, quando a gente está se falando de mineração. Então vamos lá. Eles precisam encontrar, tá, esse número de hash que comece com um número específico de zeros, tá? Então precisa ter uma sequência de zeros seguidos lá, tá? Que eu não vou entrar em detalhes técnicos agora. E para conseguir isso, ele altera uma parte, tá? Ele precisa alterar uma parte dos dados do bloco, entendeu? Que é um número chamado de nonce, tá? Também não vou entrar em detalhes técnicos aqui. Lá na parte de hash que eu falo aqui, que eu vou deixar aqui também, eu também explico um pouco sobre essa parte de nonce. Tá? E assim, quando ele mexe nessa parte do bloco, até ele encontrar esse hash gerado, tá? Ele cumpra a condição que está sendo exigida naquele momento, entendeu? Mas como que funciona esse processo de encontrar o hash? Vamos lá. Por meio de tentativas e erros, onde quem tiver mais poder computacional, mais a probabilidade dele encontrar o número de hash do bloco exigido para aquela dificuldade. Então, por exemplo,
se você for minerar um bloco de Bitcoin, quanto mais poder computacional, mais ASICs você tiver à sua disposição, maior vai ser a probabilidade de você encontrar o hash desse bloco, porque é baseado em tentativas e erros. Então, as placas de vídeo que estão minerando lá o bloco vão jogar valores aleatórios até encontrar o valor necessário. Então, é por isso que você que utiliza sua placa de vídeo, é muito improvável de você conseguir minerar um bloco de Bitcoin, sendo que tem empresas, grandes mineradores aí, que possuem fazendas, né, com ASICs, né, com placas de mineração. Então é muito improvável que você consiga, tá? Não que seja impossível, mas é muito improvável. Entende? Então é dessa forma que acontece. Então, por meio de tentativas e erros, eles vão encontrar, né, essa dificuldade que está sendo exigida, tá? Para aí sim eles receberem a recompensa. O primeiro que descobrir, né, essa sequência vai ser recompensado por isso, com bitcoins e também com as taxas, tá? E como é que funciona essas recompensas? Depois que um minerador ele encontra o hash válido para aquele bloco, ele transmite ele para a rede, tá? Então, uma vez que ele for validado, o bloco é adicionado à blockchain e o minerador recebe as recompensas, né, em Bitcoin. Mas, Dog, e como que funciona essa recompensa por bitcoins? Vamos lá. O minerador, ele recebe uma quantia fixa, tá, de bitcoins por resolver o problema. Essa recompensa diminui ao longo do tempo em um processo chamado halving. Inclusive, eu também já tenho um vídeo aqui explicando sobre o halving. Vou deixar aqui no card para vocês, tá? E o que é o halving? O que acontece, né? O halving, ele ocorre a cada 210 mil blocos que estão sendo minerados, ou aproximadamente 4 anos, tá? Se levarmos em consideração aí 10 minutos por bloco minerado, 210 mil blocos levaria em torno aí de 4 anos para serem minerados. Beleza? E a cada 210 mil blocos, a recompensa por Bitcoin ela é reduzida pela metade a esses mineradores. E além da recompensa em blocos, o minerador ele também recebe as taxas associadas às transações que ele incluiu no bloco. Então, sabe aquela taxa que você paga lá? Não, tá pagando uns 10 satoshis por VByte, 2 satoshis por VByte. Então, essas taxas de todas as transações são inclusas dentro da recompensa, né, que vai para o minerador que forneceu, né, a sua prova de trabalho para adicionar um novo bloco dentro da blockchain, tá? Sem contar que o processo de mineração, vamos lá, tirando tudo isso, tá? O processo de mineração de Bitcoin, ele garante que a rede seja muito mais segura, tá, e descentralizada. O processo de resolver o problema matemático, né, que seria o Proof of Work, vai tornar extremamente difícil alterar qualquer informação na blockchain, porque qualquer tentativa de modificar um bloco anterior exigiria refazer o trabalho de todos os blocos subsequentes. Isso torna os ataques à rede muito mais caros e praticamente impossíveis de realizar sem o controle de uma quantidade massiva de poder computacional. Entende? Então, por isso que o hash é tão importante. Se você tentar alterar qualquer coisinha, uma vírgula, um número qualquer dentro de uma transação, por exemplo, o número de hash do bloco vai mudar, entendeu? E, consequentemente, vai mudar o hash dos blocos subsequentes. Então, você teria que minerar tudo novamente, entendeu? E ainda provar para os outros nodes que a sua blockchain é correta. Então, por isso que a rede do Bitcoin ela é muito segura, tá? Mas aí você pode virar para mim e dizer o seguinte: mas Dog, conforme o tempo passa, as tecnologias ficam cada vez mais fortes e evoluídas. Então será muito mais fácil minerar Bitcoin, correto? Nada disso. Você sabe por quê? Porque a rede do Bitcoin ela foi tão bem pensada, Satoshi Nakamoto pensou tão bem nisso, que a dificuldade do problema matemático ele se ajusta automaticamente a cada 2016 blocos, ou aproximadamente a cada 2 semanas mais ou menos, tá? E para garantir que esses novos blocos sejam encontrados em média a cada 10 minutos, independentemente do número de mineradores que tiverem na rede no momento, vai se tornar cada vez mais difícil, entendeu? Então, por mais que evolua o poder de processamento dos hardwares, a dificuldade para minerar os blocos de Bitcoin também se torna cada vez mais difícil, entendeu? Então, beleza, hoje vamos supor, mas vamos supor que lança um computador quântico aí que vai minerar os blocos muito mais fácil, mas a dificuldade da rede do Bitcoin vai ser aumentada também, entende? Então não adianta, conforme a tecnologia avança,
os blocos de Bitcoin, né, a dificuldade também avança, entendeu? E isso para manter as regras da rede, entendeu? É muito bem pensado essa tecnologia, entendeu? Então, por exemplo, se os mineradores estiverem resolvendo os problemas muito rapidamente, por exemplo, a dificuldade vai aumentar e vai tornar esses cálculos cada vez mais difíceis. Então, o processo de mineração, ele não é um ele é um processo muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só você pegar aí, baixar um nó de mineração e utilizar a sua placa de vídeo, não. Você precisa de equipamento computacional para isso. Você precisa de Proof of Work, entendeu? O nome já fala, Proof of Work, prova de trabalho. Você vai ter que dedicar o seu trabalho, o seu esforço, dedicação para você encontrar o hash do bloco, para aí sim você ser recompensado por isso. Entendeu? Então exige muito de você, entendeu? É prova de trabalho, entende? Então, cara, é assim, cara, um processo de mineração é muito louco, entendeu? É muito interessante também, entende? Mas é basicamente isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar os vídeos aí, tá? Que eu expliquei sobre o halving, tá? Sobre o TechZoe também, tá? Que eu comentei aqui nesse vídeo. E vocês assistam, tá? Porque é muito importante vocês terem isso, tá? Pra vocês acabar não... Entendeu? Estar cada vez mais avançados quando se trata de Bitcoin. É isso, Bitcoinheiros. Quer comprar Bitcoin sem QIC, tá? Mínimo de R$500. E quer ter 20% de desconto nas taxas? Utiliza meu cupom aí, pô. Dogueira lá na Spike to Spike, você vai ter 20% de desconto nas taxas, beleza? Você vai comprar seus bitcoins aí com privacidade, sem KYC, tá? Não vai precisar mandar fotinho de documento, mandar fotinho da selfie, tá? Com o RG na mão, não precisa, tá? Vou explicar para vocês como é que funciona a Spike to Spike, tá? Se você nunca utilizou, você é um usuário novo, tá? Você tem as 3 primeiras obrigatoriedades de utilizar o DPix, tá? Sendo a primeira compra até R$1.500, a segunda e a terceira compra até R$2.000, tá? Depois que você passar por essas 3 etapas, tá? Por esse processo de validação, tá? Não vai te pedir KYC nem nada. Você vai liberar as demais opções, que é TED e boleto, tá? Então, se você é novo, vai aparecer a opção para você TED e boleto. Mas se você nunca utilizou Spike to Spike, vai ser redirecionado, né, automaticamente para DPix. E lembrando, tá? Limitado a R$5.000. Então, por exemplo, se você quiser fazer a primeira compra de R$1.500, a próxima de R$2.000 e depois de R$2.000, já vai ter ultrapassado, tá? Não, pior que não passa não. Deixa eu ver, ó, 2, não, passa sim, tá? Então passa. Então, nesse caso, ou você faz uma compra menor, tá sendo a primeira compra, por exemplo, de R$800, tá? A segunda de 2.000 e a terceira também de 2.000, tá? E você não passa os limites, tá? De R$5.000 diários, tá? Depois disso, vai ser liberado as demais opções para você, tá? Existe uma contra-regra nisso, tá? Existe uma contra-regra nisso. Se você nunca utilizou Spike to Spike e você vai comprar um valor relevante acima de R$10.000, por exemplo, a opção de TED já vai ser habilitada automaticamente para você, tá? Você não precisa passar pelo processo de validação do DPix, beleza? Utiliza meu cupom aí embaixo, cara. Utiliza meu cupom aí embaixo que você vai ter um desconto top nas taxas, beleza? Então, eu não tenho R$500 para comprar de Bitcoin, o que eu faço? Então, eu vou deixar o link aí embaixo também, tá? Do Cachorro Nervoso, tá? Ele é um ótimo P2P que eu indico aí para todos, tá? Então, se você tiver aí pouco dinheiro, mínimo de R$200, lembrando, você pode estar começando a adquirir os seus Bitcoins, tá? Através pelo mesmo método de privacidade que a Spike to Spike utiliza, que é o método de DPix. Beleza, Bitcoinheiros? É isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Cara, eu nunca peço isso aqui no canal, mas se inscreva no canal, cara. Eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos aqui, gosta dos meus conteúdos, mas não se inscreve no canal. Porra, se inscreve aí, cara. Dá uma força aí. E tamo junto. Vamos crescer nossa comunidade aqui e ser cada vez mais livre. Valeu, Bitcoinheiros. É nóis, hein? Valeu. Tamo junto. E estude Bitcoin.